Boa tarde, Tiago, Fabrício, amigos do WCast. Boa tarde, reverendíssimo Padre François. É uma honra poder contribuir, nesse momento tão importante, sobre um tema tão importante que a igreja passa atualmente. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Batista. Eu sou dono do apostolado Continuismo de Sempre, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. E venho nesse momento trazer algumas perguntas, alguns questionamentos construtivos, com muito respeito e cordialidade ao nosso querido Padre François, sobre algumas falas que ele teve em relação às sagrações do dia 1º de julho e à respectiva excomunhão. Algumas falas que, ao meu ver, são um pouco problemáticas e eu colocarei aqui o porquê e peço ali, com todo carinho, as devidas explicações. Em uma live, onde o Padre François estava fazendo com o Padre Vander, ele diz algumas coisas que, no meu ponto de vista, são problemáticas. Primeiro que ele cita que não sente que está excomungado. Ele diz que não se sente excomungado, que a sua alma não sente nenhuma excomunhão. Padre Wander, o senhor está com angústia de consciência por causa da excomunhão? Eu estou extremamente agradecido a Deus e feliz por poder servir a Santa Igreja. Pois é. É tão bom sofrer algo pelo nome de Jesus e por sua igreja. Eu estou muito tranquilo, sabe? Totalmente em paz. Sereno, em paz, né? Assim, a minha alma não percebe nenhuma excomunhão, nenhum cisma, nenhuma pena canônica. Tá tudo tranquilo. A minha pergunta é, essa ideia de me sentir excomungado, de sentir excomunhão na minha alma, não seria exatamente uma ideia modernista liberal, onde, na ânsia de combater o modernismo, se usa das mesmas técnicas do modernismo, ou seja, apelar para o sentimento, eu sinto que estou em pecado grave, se eu sinto que estou excomungado, porque, com todo respeito, mas nenhum herege ou cismático da história da igreja sentia que estava errado, sentia que estava excomungado. Lutero mesmo rasgou a sua bula de excomunhão e queimou em praça pública porque não se sentia excomungado. Pelo contrário, sentia que estava certo e fazendo um bem à igreja. Uma outra pergunta é que nessa mesma live, o Padre François ele faz uma citação do Código de Direito Canônico, aonde diz que o cisma é a rejeição do romano pontífice. O cânon 751, Padre Wander, diz exatamente o que é um cisma. Diz assim: cisma é a recusa ao Papa e à comunhão com os membros da igreja. Um homem que termina um texto dizendo: permaneça, Santíssimo Padre, vosso filho devotíssimo no Senhor, onde é que está a recusa do Papa aqui? E conclui dizendo que ele não rejeita o Romano Pontífice, que a fraternidade não rejeita o Romano Pontífice, e etc. Porém, o que eu achei estranho foi a omissão, não sei se deliberada, não sei se por esquecimento, da palavra sujeição. O Padre François, ali de cabeça, citou o cânon, porém esqueceu da palavra-chave do cânon, que é a palavra sujeição. O cisma é a recusa de sujeição ao Romano Pontífice e a comunhão dos membros da igreja a ele sujeitos. Ou seja, exatamente nesse ponto de sujeição que, ao meu entender, a fraternidade peca em não obedecer às ordens do Papa, principalmente em relação a temas tão importantes como a sagração de bispos. Essa definição de cisma que a fraternidade usa, de reconhecer o Papa, porque veja, cisma não é recusa de reconhecer o Papa, mas a recusa de se submeter a ele. Reconhecer o Papa, suas prerrogativas, seus poderes, sua autoridade, a instituição divina do papado é algo de dogma. Negar isso é uma heresia. Agora, você pode reconhecer e ao mesmo tempo não se submeter. Aí é onde nós caímos no cisma. Gostaria de explicações sobre isso. Além do mais, o Padre François, ele fala de forma muito clara, nessa mesma live, que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X representa a Igreja Católica atualmente. Agora, nesse contexto, estão nos acusando de dizer que, então vocês pensam que só na fraternidade está a verdade. Olha, eu não queria dizer dessa maneira, mas já que os senhores querem dizer sim, eu digo que atualmente, no contexto atual que nós estamos vivendo, a fraternidade representa sim a Igreja Católica. A minha pergunta é, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X se declara hoje como a verdadeira Igreja Católica, ao contrário da Roma modernista, ou a fraternidade se reconhece como uma mera instituição humana, dada por um bispo, por um homem, Dom Marcelo Lefebvre, ou se ela se enxerga como uma instituição divina, ou seja, como a legítima Igreja Católica na Terra. Nesse caso, nós teríamos que dizer que a sé de Pedro estaria vacante, pois se o Papa é Papa da Igreja Católica e não Papa da Fraternidade São Pio X,
e a Igreja Católica está na Fraternidade de São Pio X e não fora dela, portanto, nós teríamos que assumir a tese do sede-vacantismo. Até onde nós podemos assumir isso, essa tese do Padre François, da Fraternidade, sem cair no sede-vacantismo. Bom, agora é com o senhor, padre. O pessoal viu tudo? O que ele colocou? Então, Vai ser postado. Vai ser postado. A nossa live acabou caindo devido a alguns problemas técnicos também. A gente vai estar apurando o que houve, mas todo o conteúdo está sendo gravado e será postado logo após. E as pessoas sabem as perguntas que ele me fez ou não? Vão saber. Tá tudo gravado. Vai ser gravado. Tudo gravado. Ah, tá. Vai ser postado Perfeito. Então, as perguntas que ele colocou, eu anotei 3, basicamente 3. Não sei se vocês anotaram mais alguma, eu anotei 3. Foi muitas perguntas. 3 que eu vou responder 3 porque foi o que eu entendi, desculpa. Então, em primeiro lugar, eu vejo que ele estudou bastante aquela live, porque até fez cortes e tudo, né? Tempo para fazer e corte. assim, não sei se eu tiver tempo e ele quiser para me convidar para... Porque ele fez muitas perguntas em pouco tempo, eu anotei 3, mas parece que tem mais. E se quiser me convidar para debater com ele em algum momento, eu não teria problema. 11 minutos, tá bom. Vamos Então, ver se a 3 gente coisas. consegue contato com ele qualquer dia aqui no podcast. É bom que faz um debate. Se ele quiser vir, a gente pode debater. Mas olha só. Perfeito. Então, ele pegou a parte onde eu falo assim, onde eu falo que eu me senti, né? E ele argumenta que o meu sentimento seria um argumento modernista, já que o sentimento é o típico do modernismo. Então, eu estaria utilizando um argumento modernista para defender a tradição, ou seja, porque eu me sinto não excomungado. Mas, olha, depois de citar toda a coisa canônica, depois de citar, e aqui também eu fiz a mesma coisa, eu até brinquei que eu ia ter 1 minuto de modernismo. Talvez ele vai pegar esse meu minuto de novo para fazer um novo vídeo. Sim. Quer dizer, se a gente cortar um texto do seu contexto, meu amigo, então, por isso, muitas vezes a gente não aceita ir a podcasts ou alguns programas, porque o pessoal faz exatamente isso, né? Pega o mais espetacular, que vai dar mais views e mais likes, mas, logicamente, eu não utilizo o argumento do sentimento para me defender. Agora, depois de me defender, eu também digo, pois é, eu também não me sinto excomungado, porque é verdade, além de comer arroz, feijão e carne, que é o objetivo, é verdade que este arroz, feijão e carne está bem feito e eu sinto que eles estão gostosos. Quer dizer, além da objetividade que o arroz, o feijão e a carne me alimentam a mim, e eu fico alimentado objetivamente, nada proíbe que eu diga no final da refeição, olha, e além do mais estava gostoso, eu sinto que estava gostoso. Mas esse é o temperamento, é o tempero final, é a palavra final. Então, isso daí eu achei muito engraçado, essa capacidade de cortar um pedaço e como se eu fosse um sentimentalista, depois de argumentar tanto pelo Código Antigo, pelo Código Novo, pelas leis da igreja, me chamar de sentimentalista é o que bastava por causa de um recorte. Isso não vale, né? Então, não. Eu defendo que eu não estou excomungado pelo Código, meu amigo, pelo Código. Pelas leis da igreja. E não é só eu, não é só eu. O sentimento é um bônus, não é só eu. É que a fraternidade toda, no mundo inteiro, tem os mesmos argumentos e nós estamos vendo objetivamente. Se o senhor quiser, retorne esse vídeo, a live vai ficar gravada, a pessoa vai poder... Retorne e veja todos os argumentos que eu utilizei contra a excomunhão. O cano 1323, 1324, 144, 651, tudo isso eu falei. Agora, é verdade que depois de me alimentar dessa magnífica questão canônica, eu ainda falo assim, nossa, estava gostoso o arroz e o feijão. Eu sinto que estava gostoso. Mas é o finalzinho do discurso, né? Não vale. Bom, ele disse, segunda coisa, ele disse que eu omiti a palavra sujeição. Então, desculpa, reconheço que a palavra, se é verdade, eu não sei se eu omiti a palavra, se eu quis omitir, já não lembro, porque já faz um tempo que eu fiz essa live, né? Não acredito que eu tenha feito por maldade, talvez por algum esquecimento, não sei. Se foi assim... então eu admito a palavra sujeição, realmente o cisma é a não sujeição ao romano pontífice. A não sujeição pode ser interpretada não, ela deve ser vista de várias maneiras. Então, ao que eu não me sujeito? Eu não me sujeito na fé? Ora, se eu não me sujeitar na fé, eu sou ou herege ou apóstata. Eu não me sujeito na unidade da igreja, então, se isso acontece, eu sou cismático. Ou eu não me sujeito em questão de cargos eclesiásticos, se eu não me sujeito nesse ponto, eu sou um desobediente. Então, a não sujeição ao romano pontífice leva consigo diversas tipificações. Não é verdade que uma simples não sujeição do romano pontífice já constitua um cisma.
Então, quando o código no cânon 751 fala da não sujeição ao Romano Pontífice, está falando de um determinado tipo de sujeição. É a não sujeição naquilo que é próprio do Papa. O que é próprio do Papa? Confirmar os irmãos na fé. É nisso. Então, eu não posso não me submeter ao Romano Pontífice naquelas coisas de fé, de moral. Não posso. Mas não significa que o Papa está constantemente sendo inspirado pelo Espírito Santo em cada coisa que ele fala. O dogma da infalibilidade pontifícia fala que o Papa é infalível apenas em questões doutrinais e quando fala ex cátedra. Então, a sujeição ao Romano Pontífice deve ser lida enquanto ao Romano Pontífice, ao sucessor de Pedro, e não enquanto às suas ideias pessoais, ecológicas, etc. Aí eu não preciso me submeter, porque não é a matéria da submissão. Pode ser que eu seja desobediente? Sim, pode ser que eu seja desobediente. Então, a desobediência é um pecado. Eu vou me confessar e está tudo bem, se fosse o caso, né? Mas, nesse caso, nem isso é. Então, o cisma é uma coisa muito concreta. Ela está na separação da unidade com a igreja. Claro que eu me submeto ao Romano Pontífice em tudo aquilo que é católico. E, precisamente por isso, não posso ser chamado de cismático. E nem recuso a união com a Igreja Católica nos seus sucessores, nos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Tanto é assim que os bispos da fraternidade são chamados de bispos auxiliares, não bispos titulares diocesanos, exatamente para não usurpar a jurisdição do bispo local. Por isso que as nossas capelas não são paróquias, para não usurpar a autoridade do pároco local. Exatamente isso é comunhão com os membros da Igreja Católica, apesar deles serem modernistas. Mas nós não queremos fazer um cisma de jeito nenhum. E o cismático, ele tem a vontade deliberada de ser cismático. Nós não temos nenhuma vontade deliberada de ser cismático. Então, assim, essa acusação não pode ser feita à fraternidade. E depois, a fraternidade é a verdadeira Igreja Católica? Não. Mas a fraternidade expressa de maneira íntegra aquilo que deve ser a Igreja Católica. Isso, você pode estar de acordo, você não está de acordo, eu sei que você não está de acordo. Mas, se a gente olhar a Igreja Católica nos últimos 2000 anos, a meu ver, a fraternidade é a única realidade dentro da Igreja Católica que expressa totalmente a fé católica. Podem não estar de acordo, mas com toda a minha alma, é assim que eu, identificando a história da Igreja Católica, até onde eu chego com a minha pobre inteligência, eu posso dizer que a coisa vai por isso. E por isso eu aderi a ela, vinculado como sacerdote amigo, fazendo um caminho para um sacerdote associado, e Deus encaminhará para que mais eu possa fazer para a glória de Deus, para a Igreja Católica, fora da qual não há salvação, e por isso eu não posso me separar dela, e nela permanecerei com a graça de Deus, porque eu também não sei se eu vou perseverar até o fim, com né? certeza. A perseverança final é um dom de Deus, e espero que Deus me conceda esse dom, mas eu não sei se eu vou permanecer até o fim. Eu não garanto a mim mesmo de nada, eu só sei que eu confio na graça de Deus e vou seguir confiando na graça de Deus. E peço ao bom Deus que me dê a graça da perseverança fiel, da perseverança final, que eu viva católico e que morra como um bom católico. É isso que eu quero. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim de mais um WCast. É verdade, Cidinha tinha uma pergunta para fazer. Antes do É vídeo. só uma pergunta mesmo, assim, bem rápida, padre. A resposta vai ser bem rápida. Eu acredito que sim. É devido à sua posição em relação à nota, né, que a Arquidiocese de Brasília, emitida pelo por Dom Paulo César. Eu acho que seria algo importante a ver a posição do senhor, né, perante essa nota. Então, essa nota eu respondi publicamente através de uma carta de 10 páginas. Sim. Né? Respondi com um vídeo que está postado no canal da Capela Santo Atanásio. Eu queria remitir as pessoas para lá, porque aquela é a minha resposta oficial. E acho que eu não tenho muito a dizer, porque a minha posição é a posição que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X tem no mundo inteiro, que é: essas excomunhões são inválidas, essas declarações de cisma são inválidas, a vida católica tradicional vai continuar normal e não apenas fundamentada, não fundamentada em coisas sentimentalistas, mas fundamentada na própria lei da Igreja, da qual não nos separamos em momento algum. Essa é a minha posição perante a Arquidiocese. Nós vamos continuar
com toda a paz, o nosso apostolado, e a fraternidade viveu isso no ano 88. Eu estava até brincando outro dia, né? O Dom Bernardo, brincando, é só uma brincadeira, vamos cortar esse vídeo e vamos colocar em qualquer outra aí, mas está até brincando que Dom Bernardo Felé e Dom Alfonso de Galareta, ele já tem experiência de ser excomungado, que foi a segunda vez, né? Porque em 88 eles foram excomungados por receber a sagração episcopal. Agora eles receberam a excomunhão. Se tiver terceira, pede música no Fantástico. Então, assim, eles já têm experiência, eles têm assim, eles podem, com todo respeito, mas eles poderiam fazer um cursinho na internet assim, passo a passo de como ser excomungado, deixar de ser excomungado, voltar a ser excomungado, e daqui a pouco tirar... sabe, quem luta pela fé católica não está nessas coisas assim, então... Né? Interessante. Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos patrocinadores, mais uma vez, agradecer toda a equipe do Bolos do Nando, também agradecer a I9 Autopeças, está aí conosco também, toda a equipe da W Burger, hamburgueria, em breve estará de cara nova aí na reinauguração que se aproxima no dia 7 de agosto. Vai ter show ao vivo, vai ter hambúrguer a R$ 2,99 para os 100 primeiros clientes. Vão ganhar cheeseburger a R$ 2,99 apenas. Vai ser incrível a partir das 19 horas, dia 7 de agosto. Também aí a Top Adega Distribuidora de Bebidas. Top Adega Distribuidora de Bebidas. E a Costa Pratas. E aí, eu quero só... o senhor lembra daquela pergunta que eu ia trazer lá do chat, que o rapaz tinha feito? Só que eu não estava encontrando ela, eu achei ela aqui. É uma pergunta bem interessante, porque, como eu falei para o senhor, uma das maiores acusações que fazem a respeito da FSS-PX é a questão do sectarismo. Né? Falam que ela é sectária e etc. A pergunta dele é a seguinte: pode a igreja ensinar por mais de 70 anos heresia sem ser deferida, no caso, sem ter ninguém para deferir? E a continuação da pergunta dele: a salvação só está na fraternidade? Ou seja, a igreja católica agora é a fraternidade? Como é que a fraternidade explica isso? Quanto à primeira pergunta, é possível que durante 70 anos a igreja ensine coisas erradas? Não fala nem heresia, coisas erradas, tá? Porque beiram a heresia, mas não vou ser mais suave, né? É possível que durante 70 anos a igreja ensina coisas erradas? E eu devolvo a pergunta respondendo da seguinte maneira: e é possível que a igreja católica durante 1970 anos não esteja ensinando certo? Porque uma coisa... Esses ensinamentos dos últimos 70 anos contrariam o ensinamento de 1970 anos. Então, nós temos que ver aqui quem tem mais idade sincrônica e até diacrônica, né? Isso é uma dificuldade que também precisa ser respondida. Eu acho que é mais fácil eu responder de 70 anos do que alguém me responder de 2.000 anos. É mais fácil eu responder de 70 anos. Ou seja, é possível que, a algum tempo da história, as autoridades da igreja... Elas realmente percam o bom senso e começam a ensinar coisas erradas, não ex-cátedra, mas num concílio, sim, se ele não for dogmático. E o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI disse que o Concílio Vaticano II não era dogmático, era pastoral. Logo, é possível ensinar o erro. Bom, e quanto à segunda questão, a salvação só está na fraternidade? Já foi até respondida, né? Já respondi? Então não vou responder mais não. Inclusive no vídeo ainda agora. Exatamente, então já foi respondido. Olha, eu queria indicar esse livrinho que vocês fizeram muitas perguntas que estão... Fico parado. Então, esse livrinho aí, ó, ele tem essas respostas que vocês me fizeram a serviço da igreja, as consagrações episcopais da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Ele tem apenas 120 por 127 páginas, é pequeno, formato pequeno. Se eu colocar em comparação com esse outro livro, vocês vão ver que ele é pequeno, né? E se lê rápido, e se eu não me engano, lá na Capela Santo Atanásio, ele custa só R$25. Não sei quanto é que custa no site, acho que é o mesmo preço, é R$20, não sei. Tá bom? Então, aqui tem respostas canônicas, objetivas, etc. Fiquem à vontade. Justificativa é o que não falta do lado A quanto do lado B. Aproveitar também, se o senhor quiser falar a localização, o endereço da Capela Santo Atanásio, para quem está assistindo, que é das proximidades aqui, nunca foi. A Capela Santo Atanásio fica ali na Ceilândia, na QNO 19, no conjunto D, fica virada para uma avenida grande. E nós temos, então, lá a missa todos os dias, às 19h30, hoje mesmo, às 19h30, haverá a Santa Missa lá. E aos domingos, a missa é às 9h
e às 18. 2 missas dominicais, durante a semana todo dia às 19h30, e quando a gente altera alguma coisa no programa, tem um site da capela, santoatanasio.org, lá tem a agenda do mês. Então, qualquer alteração pode ser acompanhada por lá. Assim, confissões, estou lá também, né? Porque, graças a Deus, as confissões são válidas, né? Então, estou lá para atender quem me procura. Todos os dias, inclusive. Todos os dias. Uma hora antes da missa eu estou lá já para atender. Às vezes as pessoas pedem depois da missa, atendo também, né? Tem algumas pessoas que me escreveram, porque, curiosamente, tem coisas que o tiro saiu pela culatra, né? Sim. Quantas pessoas novas chegaram na capela, ou por curiosidade, ou porque descobriram a fraternidade, porque descobriram a fé, a tradição. Eu estou com muito trabalho ultimamente para atender essas famílias, para atender essas pessoas. Agradecer bastante ao Correio Brasiliense por essa publicidade. Metrópole também. O Globo também. E uma coisa bacana que eu achei foi que eu tive a oportunidade nos últimos dias de testemunhar a fé perante a mídia secular, porque é fácil testemunhar a fé e às vezes até brigar com os bispos a nível assim interno da Igreja Católica, não estou de acordo, ou falar com fiéis da paróquia, mas eu agradeço mesmo o Correio Brasiliense, Metrópole, O Povo e tantos jornais que vieram, G1, porque foi a ocasião de falar da fé católica em meios totalmente seculares, né? Para pessoas que nem católicas são, né? Pessoas que chegaram lá na capela e falaram, eu vim ver o que é isso, né? Hoje em dia você já não tem mais essa catolicidade. Espaço. E não tem nem o espaço para falar de Deus, e me deram espaço. Exato. Eu fiquei feliz. Isso que é assim, uma bandeja. Hoje em dia você não tem espaço para falar da doutrina católica, né? Nem na Igreja Católica você tem mais. Se a Rede Globo me concedesse um programa, sei lá, semanal para eu falar da fé, eu iria. É isso aí, gente. Chegando então oficialmente agora ao fim do nosso WCast edição especial, com o nosso entrevistado mais do que especial, Padre François. Muito obrigado, Padre François, por ter nos dado a honra e o seu tempo de estar aqui conosco. Já passou um bocadinho do tempo que o senhor poderia sair, né? Tem que ir logo. Então, suas considerações finais. Muito obrigado, foi muito agradável estar aqui com vocês. Eu normalmente procuro estar sempre muito tranquilo, mas vocês também me ofereceram a oportunidade de falar de maneira mais espontânea. Se eu deslizei em algum pequeno tema, usei uma palavra um pouco mais inexata, desculpem, mas é muito bom poder conversar sobre esses temas. Se em algum momento eu me alterei um pouco mais, peço desculpas, mas é bom poder também falar com muita liberdade daquilo que está na alma. Agora eu vou dizer daquilo que eu sinto na minha alma. Deus abençoe a todos. Obrigado, Padre François. Rapaz, Maria Aparecida? Foi um prazer participar hoje pela primeira vez, né? Até que enfim, depois de um tempão, desde quando vocês começaram o podcast, né? Primeira vez que eu apareci aqui. É um prazer poder participar de algo familiar mesmo, né? Então, foi um prazer também poder fazer perguntas para o senhor, padre, porque tinha algumas que eu ainda estava assim, precisava saber, né? Na dúvida. E foi um prazer também estar com vocês, irmãos. Tiago, Roberto, Fabrício. Fabrício Valcaster. Nosso sonoplasta, nosso DJ. Deixa eu colocar a câmera aqui pra mim, peraí. Deixa eu aparecer um pouco, né? Também tá difícil. Muito obrigado, gente. Foi um prazer também estar participando, um prazer enorme. Estar aqui com o Padre François, foi uma honra, Padre, muito obrigado. Só a presença do Padre abençoa aqui o estúdio, então tá ótimo aqui pra gente também, tá? E se Deus quiser, vamos voltar. Esperamos que o Padre volte mais vezes aqui e com muito mais temas, não só esse tema, mas temas que possam aprofundar ainda mais a espiritualidade, né? A espiritualidade da Igreja Católica, né? Um só tema, mas tipo, vamos deixar todo mundo mais vivo nessa fé, né? Tiago Valcaster. Bom, então, senhoras e senhores, chegamos ao fim do nosso EP 010, né? 10º episódio aqui do WCast. Quero agradecer imensamente ao Padre François, padre que eu tive a oportunidade de conhecer lá no Rio de Janeiro, em 2023, né? Foi mesmo. Pessoalmente foi lá, né? Já acompanhava o senhor na época do Santa Carona, né? Não é algo muito bom. Santa Carona. Não é algo muito bom para o currículo, nós acompanhávamos o senhor por lá. E aí, a gente tive a oportunidade de convidar o senhor aqui e agradeço muito por ter o senhor aqui no nosso WCast. Esperamos ter o senhor novamente aqui com outros temas, né? Abordando outros temas também católicos, outros temas pertinentes à religião também, e se possível até um debate, né? Trazer aí o rapaz do vídeo, como é que é o nome? Caio. De sempre, o Caio do Batista, né? E é isso, senhoras e senhores, muito obrigado por todos que acompanharam, obrigado por todos que comentaram, e obrigado mais uma vez a você por manter a nossa audiência viva. E a gente pede que você se inscreva no nosso canal
e deixe o seu like aí. Fique por dentro das mais novidades do WCast. Muito obrigado, Roberto. É isso aí, pessoal. E mais uma vez, para ressaltar, o WCast é justamente um podcast pensado no entrevistado, como o padre François bem disse, onde o entrevistado possa ter essa liberdade de conversar, de rir, de se expressar com mais liberdade. Não é aquele programa de entrevista sério, focado, pergunta, ataque, não. Aqui é para sanar as dúvidas e futuramente teremos sim o padre François aqui novamente. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Hoje às 8 horas teremos um, hein? Até a próxima. Vai ter mais.